Com as bênçãos de Deus, damos início à 88ª sessão ordinária da 6ª Legislatura. Solicito ao vereador Eduardo da Delegacia fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e, aproveitando da Declaração Universal dos Direitos Humanos e do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. Salmos 43. Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a gente ímpia. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitais? Por que me visto de luto, por causa da opressão do inimigo? Envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 16. 1. Os homens e mulheres de maior idade, sem qualquer restrição de raça, nacionalidade ou religião, têm direito de contrair matrimônio e fundar uma família. Gozam de iguais direitos em relação ao casamento, sua duração e sua dissolução. Estatuto do Direito da Criança e do Adolescente. Artigo 15. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais, garantidos na Constituição e nas leis. Solicito aos vereadores que registrem suas presenças. Coloco em discussão a ata da 87ª sessão ordinária, realizada no dia 9 de março de 2015. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários que eles se levantar. Está aprovada a ata da 87ª sessão ordinária. Leitura do expediente recebido do Executivo. Anuncio o recebimento do projeto de lei 4/2015, que dispõe sobre a reestruturação político-municipal de atendimento dos direitos humanos da criança e do adolescente. Leitura do expediente recebido dos senhores vereadores. Anuncio o recebimento do projeto de lei 1/2015-L, de autoria do edil Eduardo Bosco, que altera a ementa a dispositivos da Lei Municipal número 1533, de 29 de agosto de 2011. Anuncio o recebimento do projeto de resolução 1/2015, que dispõe sobre a conservação e concessão em pecúnia do valor das cestas básicas que especifica e da outras providências. Solicito ao secretário que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento número 52/2015. Senhor presidente, senhores vereadores, requer a mesa do ouvido plenário seja respeitado o minuto de silêncio e consignação e registro em ata de voto de pesar pelo falecimento da senhora Conceição Nunes da Silva, ocorrido no dia 9 de março de 2015. Requer ainda seja dado conhecimento à família, transmitindo as nossas condolências. Renatinho Watanabe, vereador. Requerimento 53/2015. Senhor presidente, senhores vereadores, requer a mesa do ouvido plenário seja respeitado o minuto de silêncio e consignação em ata de voto de pesar pelo falecimento do senhor Jefferson Augusto Gaspar Araújo Rodrigues, ocorrido no dia 10 de março de 2015. Requer ainda seja dado conhecimento à família, transmitindo as nossas condolências. Sala das sessões, vereador Orlando Silva, 10 de março de 2015. Renatinho, vereador. Requerimento número 54/2015. Senhor presidente, senhores vereadores, requer a mesa do ouvido plenário seja respeitado o minuto de silêncio e consignação em ata de voto de pesar pelo falecimento do senhor Jurandir da Silva, ocorrido no dia 12 de março de 2015. Requer ainda seja dado conhecimento à família, transmitindo as nossas condolências. Sala das sessões, vereador Orlando Silva, 13 de março de 2015. Renatinho Watanabe, vereador. Requerimento 56/2015. Senhor presidente, senhores vereadores, requer a mesa do ouvido plenário seja respeitado o minuto de silêncio e consignação e registro em ata de voto de pesar pelo falecimento do senhor Ari Pires Ribeiro da Silva, o Taquarinha, ocorrido no dia 15 de março de 2015. Requer ainda seja dado conhecimento à família, transmitindo as nossas condolências. Sala das sessões, vereador Orlando Silva, 15 de março de 2015. Renatinho Watanabe, Eduardo Bosco, Raimundo Azevedo Ferreira, Geraldo Atleta, Augusto Canto, doutora Ana Paula Neto Marquete, Beto, Eduardo Delegacia e doutor Alexandre Amaral. Passaremos então ao minuto de silêncio pelo falecimento da senhora Conceição Nunes da Silva, senhor Jefferson Augusto Gaspar Araújo Rodrigues, senhor Jurandir da Silva, senhor Ari Pires Ribeiro da Silva, Taquaria.
Solicito ao secretário que continue a leitura dos requerimentos. Requerimento 42/2015. Senhor presidente, senhores vereadores, a pista de skate trata-se hoje de uma grande preocupação aos adeptos dessa prática desportiva e de lazer. Por segundo lhes consta, a referida pista seria desativada. Tal afirmação não é de se estranhar, mesmo porque parte daquele espaço pretende a Prefeitura, segundo nos consta, instalar a unidade de trânsito de alumínio em parceria com o DETRAN. Muito embora entendamos a necessidade da municipalidade, não gostaríamos de ver desativada a pista de skate, e mais que isso, gostaríamos que o poder público efetivamente ocupasse aquele espaço, lá implementando o projeto de lazer, executando obras necessárias, tais como adequada iluminação, cobertura da pista, monitoramento com câmeras para que o local se torne um reduto de jovens praticantes de skate e não um núcleo abandonado e para uso de drogas. Desse modo é que requer a mesa ouvido plenário seja oficiado ao senhor prefeito municipal, solicitando que nos informe. A. Procede a informação de que a pista de skate será desativada? B. Existe previsão de obras de manutenção e melhoramento para a pista de skate? Se sim, quais serão estas obras? Se não, pode o Poder Executivo realizar obras de manutenção e melhoramento, tais como cobertura da pista, adequada iluminação e monitoramento do local? C. A seção de trânsito Ciretran irá se mudar para a sede da pista de skate? Se sim, como isso irá afetar o cotidiano do local? D. Pode o Poder Executivo, via Departamento de Esportes, contratar um professor e iniciar um projeto no local? Se sim, a partir de quando? Se não, por quê? A sala de sessões, vereador Orlando Silva, alumínio 7 de março de 2015, Eduardo, delegacia, vereador. Requerimento 43/2015. Senhor presidente, senhores vereadores, considerando o visível aumento de animais de rua na cidade, considerando que a Prefeitura Municipal de Alumínio não tem uma política pública voltada para o controle de população de animais de rua, considerando que o canil municipal já se encontra com uma grande quantidade de animais, já ocupando a totalidade das baias existentes, considerando ainda o aumento da arrecadação previsto para 2015 e que vem se concretizando mês a mês, requer a mesa ouvido plenário seja oficiado ao senhor prefeito municipal, solicitando as seguintes informações. 1. Qual a possibilidade de se implantar uma política pública de castração de animais de rua para o ano 2015? 2. O Executivo tem algum plano nesse sentido? 3. Caso positivo, favor especificar, fornecendo eventuais ações e prazos. Caso negativo, o que impede o Executivo de adotar uma política municipal de controle de animais de rua através da castração? 5. Alguma previsão de melhorias no canil municipal? Caso positivo, quais e quais prazos? Sala de sessões 9 de março de 2015, Augusto Cândido Campos, vereador. Peço para discutir, senhor presidente. Pois não, vereador, 5 minutos com a parte. Apenas para enfatizar o disposto no requerimento, a população de animais de rua tem aumentado a olhos vistos na cidade. A preocupação nossa já é de longa data nesse sentido. E nós precisamos adotar uma política pública com relação à castração de animais. Não adianta fazer medidas paliativas, não adianta só aumentar canil, embora a gente espere que também seja contemplado o canil no orçamento 2015, mas nós temos que ter uma política pública, nós temos que ter um foco, né, uma linha de ação para reduzir a população de animais de rua sem praticar a eutanásia, claro. E através da castração, nós temos exemplos aí de cidades que tiveram êxito no controle de animais de rua através de um programa estruturado de castração. É o que nós esperamos que aconteça em Alumínio também, não é um programa caro demais e os benefícios são evidentes nesse sentido. Nesse sentido, a gente pede a aprovação do requerimento pelos nobres pares. Obrigado, excelência. Continue. Peço para discutir, senhor presidente. Pois não, vereador, 5 minutos com a parte. Não, só para tranquilizar o vereador também, a gente tem conhecimento que o Valdir Tizeu prometeu que vai fazer o convênio com a ONG lá. Faz pouco tempo que ele prometeu isso, acho que tem 1 ano e meio mais ou menos, mas já deve estar saindo. Então, nesse sentido do requerimento, tenho certeza que vai atender a esse problema do município, então já dá até para ficar mais tranquilo. São só essas minhas considerações. Continue a discussão, requerimento 43. Peço para discutir. 5 minutos com a parte. Nobre vereador Eduardo, eu acho que isso não vai acontecer, né? Porque a ONG e a Micão, ela começou fazendo um trabalho aí muito bacana. A única castração que existiu no nosso município foi executada por eles.
houve campanha de castração, houve campanha de vacinação, só que, infelizmente, o que acontece? A ONG tem dificuldades financeiras, porque não recebe apoio nenhum da prefeitura. Então, talvez até essa quantidade maior de animais seja por conta disso, porque a ONG não está tendo condições de fazer esse serviço, que é um serviço da prefeitura. Então, a gente roga aí para que o prefeito atenda o requerimento do vereador Augusto e que olhe para essa ONG, que são pessoas que gostam de animais, que fazem um trabalho bacana, que faça esse convênio que tem prometido aí há 2 anos, quando teve aquele problema que o canil foi... como é que fala? Houve uma denúncia, né? E a TVT esteve no local, verificou as irregularidades, houve um processo do Ministério Público contra a Prefeitura, e naquela ocasião eles falaram que iam contratar a ONG, que iam tomar providências. Mas, desde aquela época, nenhuma providência foi tomada nesse sentido. E a única castração que existiu no município foi realizada pela ONG Amicão. Então, espero que o senhor prefeito atenda aí o requerimento e já tenha o meu voto de aprovação. São essas minhas considerações. Obrigada. Continue a discussão, requerimento 43. Ninguém querendo fazer uso da palavra, passamos à votação. Raimundo Azevedo. Geraldo Atleta, aprova. Augusto Canto. Aprovo. Renatinho. Aprova. Doutora Ana Paula. Aprova. Beto. Eduardo Delegacia. Doutor Alexandre Amaral. Ausente. Requerimento 43, aprovado por 7 votos a 0. Solicito ao secretário continue a leitura dos requerimentos. Requerimento 44/2015. Senhor presidente e senhores vereadores, considerando a aprovação do projeto de lei 39/2014, que resultou na lei 1743/2014, de 19 de setembro de 2014, dispondo sobre a abertura de decreto adicional suplementar para a reforma de unidades escolares. Considerando que em janeiro do corrente estive no Departamento de Educação da Prefeitura Municipal de Alumínio para obter informações acerca das obras realizadas nas unidades educacionais contempladas com reformas. Considerando que na oportunidade a diretora de Educação, a professora Ângela Tizeu Cleto, orientou que qualquer questionamento a respeito devesse ser feito via oficial, requerimento. Assim sendo, mediante tal solicitação, esse parlamentar requer à mesa ouvido plenário seja oficiado do senhor prefeito municipal, solicitando as seguintes informações. 1. Na mensagem 39/2014, há uma relação de benfeitorias previstas nas unidades escolares contempladas. Favor encaminhar a lista dos serviços executados nos mesmos moldes da mensagem, com o respectivo valor gasto ou provisionado para cada serviço ou obra. 2. Enviar o nome e cadastro das empreiteiras cadastradas por unidade escolar do serviço executada. Na verdade, não são empreiteiras cadastradas, empreiteiras contratadas. Vou ler novamente. 2. Enviar o nome e cadastro das empreiteiras contratadas por unidade escolar do serviço executado. 3. Do montante de R$ 900 mil previsto no projeto de lei, quanto foi empregado nas obras? 4. Há ainda alguma dotação referente ao projeto de lei em tela ainda não utilizada? Caso positivo, por quê? 5. Caso haja alguma dotação excedente, onde e quando o Executivo pretende utilizá-la? Sala de sessões, 9 de março de 2015, Augusto Canto de Campos, vereador. Requerimento número 45/2015, senhor presidente e senhores vereadores. Considerando que com as chuvas do início do ano, restou evidente o acúmulo de água nas laterais da Praça da Vila Pedágio, adentrando inclusive em parte dos quiosques lá localizados. Considerando que em vistoria no local não foi detectada nenhuma caixa de captação de águas pluviais, considerando ainda a reivindicação dos comerciantes da localidade no sentido de se implantar uma caixa coletora no local, é que requer a mesa ouvido plenário seja oficiado do senhor prefeito municipal, solicitando as seguintes informações. 1. O Executivo tem ciência de tal problema? 2. O que se pretende fazer para solucionar a questão? 3. Qual o prazo para se implantar melhoria no local que resolva ou minimize o problema? Sala de sessões, vereador Orlando Silva, 9 de março de 2015, Augusto Canto de Campos, vereador. Requerimento 46/2015, senhor presidente e senhores vereadores. Considerando que o campo de futebol Tarcísio Marinho de Alcântara, Vila Paraíso, é o mais frequentado pelos munícipes que acompanham as atividades de futebol em nossa cidade. Considerando que os munícipes praticantes do futebol e os entusiastas dessa modalidade fazem do campo de futebol Tarcísio Marinho de Alcântara a praça esportiva mais frequentada do município.
Considerando que as atividades do Centro de Formação Desportiva, desenvolvido em parceria com o Julic, são realizadas no campo de futebol Tarcísio Marinho de Alcântara. Considerando que essa praça esportiva se constituiu na mais importante no presente momento esportivo do nosso município. Considerando que ao ganhar essa importância, o campo de futebol Tarcísio Marinho de Alcântara deveria desenvolver atividades noturnas para ser melhor aproveitado. Aqui requer a mesa do vídeo plenário, seja oficiado do senhor prefeito municipal, solicitando as seguintes informações. 1. Qual a possibilidade de iluminar o campo de futebol Tarcísio Marinho de Alcântara, Vila Paraíso? 2. Qual a possibilidade de construir arquibancadas para melhor acomodar os entusiastas do futebol que acompanham as atividades do campo de futebol Tarcísio Marinho de Alcântara, Vila Paraíso? Sala de sessões, vereador Orlando Silva, 26 de fevereiro de 2015, geral da atleta vereador. Requerimento 47/2015. Senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que a viela Antônio Mariano do Jardim Progresso está precisando de manutenções. Considerando que é necessário providenciar manutenção devido ao risco à segurança de moradores, estudantes e trabalhadores. Considerando as reclamações de moradores dessa viela, é que requer a mesa do vídeo plenário, seja oficiado do senhor prefeito municipal, solicitando o seguinte pedido de informações. 1. O Executivo Municipal tem conhecimento do problema citado? 2. Existe a possibilidade da manutenção da viela? Se positivo, qual a previsão para a manutenção? 3. Se negativa, por quê? Sala de sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 11 de março de 2015, Eduardo Bosco, vereador. Requerimento 48/2015. Senhor presidente, senhores vereadores. É comum observarmos em laboratórios, hospitais e centros de saúde, nos setores onde se realiza a coleta de sangue para exames laboratoriais, o fornecimento após coleta de suco, bolachas ou outro reforço. Ao visitarmos o setor de coleta do centro de saúde do nosso município, observamos que isso não acontece, uma vez que, na maioria dos casos, os munícipes se dirigem ao setor da coleta, chegam de jejum de aproximadamente 8 horas, e muitas vezes vindos de bairros distantes, e após a coleta não recebem sequer um cafezinho. E diante de uma análise, podemos verificar que o custo financeiro para manter sucos, bolachas, café ou outro tipo de reforço, para servir aqueles que são submetidos à coleta de sangue, seria de valor irrisório para os cofres públicos, e aqui requer a mesa do vídeo plenário, que seja oficiado ao senhor prefeito municipal, solicitando o seguinte pedido de informações. 1. O que impede o Executivo Municipal de disponibilizar no setor de coleta de sangue, suco, bolacha, café ou outro reforço para os munícipes que se submetem à coleta de sangue para exames laboratoriais? 2. A possibilidade do Executivo Municipal passar a disponibilizar esse auxílio no setor indicado? 3. Se positiva a questão anterior, quando poderá ser iniciado? Sala de sessões, vereador Orlando Silva, 11 de março de 2015, Eduardo Bosco, vereador. Peço para discutir. 5 minutos com a parte. Esse requerimento do vereador, o ano passado, inclusive, já veio aqui nessa Casa de Leis, e eu acho assim, é uma coisa tão simples para o prefeito e tão importante para essas pessoas. Elas vão lá tirar sangue, pessoas, na grande maioria, pessoas simples, vêm em jejum, chega lá, tira o sangue e sai sem um suco, sem uma bolacha, um pão. Que custo tem isso para uma prefeitura? Por que não fazer? A pessoa já está doente, já está ali fazendo exame de sangue. Uma coisa tão simples, senhor prefeito. Por favor, atenda esse requerimento aí, já é um assunto que vem sendo discutido aí há 2 anos. Uma coisa simples que vai fazer a diferença na vida dessas pessoas. A pessoa pode sair de lá e passar mal com uma hipoglicemia, falta de açúcar no sangue, acabou de tirar o sangue no local. O que custa? Atenda esse requerimento, por favor. Já é um assunto discutido aqui há muito tempo. A gente quer ver isso sendo solucionado. São essas minhas considerações. Já tenho o meu voto aí de aprovação desse requerimento. Continue a discussão, requerimento 48. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação nominal. Raimundo Azevedo. Geraldo Atleta, aprova. Augusto Canto. Renatinho. Aprova. Doutora Ana Paula. Aprovo. Beto. Eduardo Delegacia. Alexandre Amaral, ausente. Requerimento 48, aprovado por 7 votos a 0. Solicito ao secretário que continue a leitura dos requerimentos. Requerimento 49/2015. Senhor presidente e senhores vereadores, considerando que a rua Mato Grosso, localizada no bairro Jardim Progresso, não está totalmente iluminada, necessitando de reparos nas luminárias. Considerando que na rua citada há uma grande movimentação de pedestres e veículos, pois há acesso à Avenida Helena Pereira Moraes. Considerando as constantes reclamações dos moradores e condutores de veículos que transitam por essa rua, que requer a mesa do vídeo plenário, seja oficiado ao senhor prefeito municipal, solicitando o seguinte pedido de informações. 1.
O Executivo Municipal tem conhecimento do problema citado? 2. Que providências serão tomadas para que esse problema seja resolvido? 3. Se negativas as respostas acima, por quê? Sala das Sessões. Plenário, vereador Orlando Silva, 11 de março de 2015, Eduardo Bosco, vereador. Requerimento número 50/2015. Senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que a Rua Mato Grosso é uma importante via de ligação para a Avenida Helena Pereira Moraes. Considerando que a circulação de veículos aumentou na referida rua, aumentando também o risco de acidentes, pois os motoristas são obrigados a desviar do buraco que se encontra próximo ao cruzamento com a Rua Paraná. É que requer na mesa ouvido plenário seja oficiado o senhor prefeito municipal solicitando o seguinte pedido de informação. Para quando está prevista a operação tapa-buracos na Rua Mato Grosso? Sala das Sessões, vereador Orlando Silva, 11 de março de 2015, Eduardo Bosco, vereador. Requerimento número 51/2015. Senhor presidente, senhores vereadores. Considerando a situação degradante que se encontra a sala de fisioterapia, com mau cheiro por causa do bolor, e principalmente em ocasiões chuvosas com infiltrações de águas pluviais que umedecem o recinto. Considerando que nas ocasiões chuvosas o uso da sala de fisioterapia torna-se perigoso, principalmente às pessoas de pouca mobilidade. Considerando que os usuários da sala de fisioterapia são pessoas de pouca mobilidade ou sem mobilidade nenhuma, é que requer a mesa ouvido plenário seja oficiado ao senhor prefeito municipal solicitando as seguintes informações. Qual a possibilidade de reformar a sala de fisioterapia, eliminando os pontos de infiltrações de águas pluviais e higienizando o local? 2. A previsão para a execução dos trabalhos. Sala de Sessões, vereador Orlando Silva, 11 de março de 2015, geral da atleta vereador. Peço para discutir. 5 minutos com a parte. Esse é um outro requerimento também, que o ano passado a gente também tentou, pediu, falou da sala de fisioterapia. Na sessão passada nós mostramos até algumas fotos, tudo embolorada, material que não tem manutenção. Então a gente pede ao senhor prefeito, ao vereador, esse requerimento aqui é do vereador, do nobre vereador Geraldo Atleta. Eu também já tive requerimento ano passado falando disso. Na sessão passada nós também mostramos fotos. Então você veja que é uma preocupação de vários vereadores dessa casa que não está sendo atendido. Essas pessoas que fazem fisioterapia normalmente são vítimas de AVC, pessoas que já estão debilitadas, vão para aquela sala que é totalmente infiltrada, descascada, cheira a bolor, com os equipamentos quebrados. Então, por favor, senhor prefeito, atenda os vereadores dessa Casa de Leis e reforme. Não é uma coisa muito cara, é raspar aquela parede, passar um vedacite ali, fazer a pintura, e a coisa está solucionada. Não são grandes reformas, é uma limpeza, uma pintura, é isso que a gente está pedindo, e o conserto dos equipamentos. São essas minhas considerações, já tenho meu voto aprovado esse requerimento. Continua a discussão, requerimento 51. Em discussão. Nem o vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação nominal. Raimundo Azevedo. Geraldo Atleta aprova. Augusto Canto. Renatinho. Aprova. Doutora Ana Paula. Aprova. Beto. Eduardo Delegacia. Doutor Alexandre Amaral, ausente. Requerimento 51 aprovado por 7 votos a 0. Solicito ao secretário continue a leitura dos requerimentos. Requerimento 55/2015. Senhor presidente, senhores vereadores. Há um quadro de servidores públicos permanente no município de Alumínio e os seus integrantes ingressaram por concurso público realizado pela municipalidade. Contudo, esse quadro de empregos permanente foi criado pela Lei Municipal 3/93. Por isso, alguns empregos permanentes não sabemos se efetivamente existem no mencionado quadro. É importante termos essa informação. Diante do exposto, requer da mesa ouvido plenário seja solicitado ao senhor prefeito o seguinte pedido de informações. 1. Existe atualmente no quadro de empregos permanentes da Prefeitura de Alumínio o emprego de operador de roçadeira ou outro emprego público com funções assemelhadas? 2. Se positivo, informar também quantos estão ocupados e quantos estão vagos. Sala de Sessões, plenário vereador Orlando Silva, 12 de março de 2015, Eduardo Bosco, vereador. Requerimento 57/2015. Senhor presidente, senhores vereadores. A população aluminense, de forma geral, está muito assustada com o surto de dengue que aflige a cidade vizinha de Sorocaba. Segundo informações da Secretaria de Saúde de Sorocaba, divulgada nesta quarta-feira, dia 11 de março, através de boletim epidemiológico, foram registrados até agora 12.780 casos de doença nesse ano, mais de 4.000 a mais do que na semana anterior à pesquisa. Referida informação representa que quase 2% da população, estimada em 640 mil habitantes, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, estão com dengue.
Os dados deixam os moradores de Alumínio muito aflitos, mesmo porque não estamos vendo medidas efetivas do Poder Executivo para prevenir a proliferação dos mosquitos. A cidade está, de forma geral, suja e tomada pelo mato. Não existe nas ruas da cidade agentes para fiscalizar e instruir as famílias, e a situação que encontramos nos bairros é de terrenos da prefeitura e particulares tomadas pelo mato. Carros velhos, pneus cheios de água, entulhos, enfim, verdadeiros criadouros para os mosquitos. A prefeitura lançou panfleto informativo, porém isso não é suficiente. Precisamos de medidas efetivas para evitar que ocorra em Alumínio o que está ocorrendo em Sorocaba. Na data de hoje, 3 de março, vimos a movimentação das pessoas que colocaram para fora de suas casas o lixo e efetivamente realizar uma limpeza. Referida atitude do Executivo é de extrema importância, mas não pode ser uma atitude isolada. Precisamos que os terrenos da prefeitura sejam limpos, que os terrenos particulares sejam fiscalizados e que agentes de fiscalização ou de vigilância sejam contratados. Segundo nota publicada no site www.brasil.gov.br, em 6 de março de 2015, o ministro da Saúde informou que intensificou as ações de combate aos mosquitos transmissores da dengue e do chikungunya, incluindo a contratação de agentes de vigilância. Informou ainda que repassou um recurso adicional de 150 milhões a todos os estados e municípios brasileiros. Desse total, 121,8 milhões foram para as secretarias municipais de saúde e 28,2 milhões para as secretarias estaduais. O valor representa um subsídio de 12% do valor anual do piso fixo de vigilância e promoção da saúde de 1,5 bilhão. A nota publicada no referido site informou ainda que a preparação contra a dengue foi reforçada com a distribuição de insumos estratégicos, como larvicidas, inseticidas e kits para diagnóstico. Além disso, o Ministério da Saúde elaborou e divulgou os planos nacionais de contingência de dengue e chikungunya e assessorou estados na criação dos planos locais. Ante ao exposto, requer a mesa ouvida plenária seja fechado ao senhor prefeito para que preste as seguintes informações. 1. A possibilidade de realização de limpeza dos terrenos da prefeitura, pois estão, em sua grande maioria, tomadas de mato. 2. Se sim, quando terá início? 3. Se não, por quê? 4. Onde foi divulgado o dia da limpeza realizado em 13 de abril no município de Alumínio? 5. A possibilidade de realizar novo dia da limpeza com maior divulgação através de carro de som, jornal de circulação na cidade, Facebook e site? 6. Se sim, quando ocorrerá? 7. Se não, por quê? 8. Há a possibilidade de notificar proprietários de terrenos particulares para que realizem a limpeza de seus terrenos? 9. Se sim, quando? 10. Se não, por quê? 11. Como nós, vereadores, não podemos criar leis que gerem custos ao Executivo? Porque até a presente data a Prefeitura não criou uma legislação que autorize a remoção por parte da Prefeitura de carros velhos abandonados em terrenos e nas ruas do município que com certeza estão sendo criadouros de mosquito da dengue. 11. A possibilidade de criação dessa lei? 12. Se sim, quando será enviada a esta Casa de Leis? 13. Se não, por quê? 14. Que atitude pretende tomar o prefeito para que os carros abandonados no terreno localizado no final da rua Lúcio de Lima, com a estrada Vereador Hélio Vanderlei Neto, sejam retirados do local? 15. Que atitude pretende tomar o senhor prefeito para que os carros abandonados nas ruas do bairro Granja Modelo, Paraíso, Itararé e demais bairros sejam removidos? 16. Que atitude pretende tomar o prefeito municipal para que os terrenos particulares não fiquem abarrotados de entulhos e pneus? 17. A possibilidade de contratação de agentes ligados à vigilância sanitária para realizar a fiscalização e conscientização da população nas ruas? 18. Se sim, quando serão contratados? 19. Se não, por quê? 20. Existe um plano de prevenção para combater a proliferação do mosquito? 21. Se sim, quais as medidas são incluídas e quando serão realizadas? 22. Se não, por quê? 23. Quantos foram os casos de dengue registrados no município de Alumínio? Sala de Sessões, vereadora do Silva, 13 de março de 2015, doutora Ana Paula Neto Marquete, vereadora. Peço para discutir. 5 minutos com a parte. Essa questão da dengue, depois eu quero discutir mais amplamente na tribuna. Mas eu acho aqui que nós estamos vendo o perigo na nossa porta e não estamos vendo a atitude sendo tomada pelo Executivo. Nós já discutimos aqui, há 3 sessões atrás, sobre esse assunto. Foi realizado aí no dia 13
o dia da faxina, que passou em alguns bairros e outros bairros não passou. A gente entende positivo essa medida, só que essa medida não pode ser isolada. Nós precisamos de agentes na rua para fiscalizar, para prevenir. Nós precisamos que se o ministro da Saúde diz que direcionou uma parte da verba para os estados e para os municípios, bem como essas medidas de larvicidas, kits para detectar, fazer o diagnóstico e tudo mais, nós precisamos buscar essa verba e aplicar aqui no nosso município, porque Sorocaba hoje tem um surto. São quase 13 mil pessoas que estão contaminadas. Então, a situação é muito grave. E está aqui do nosso lado. E a nossa cidade está suja, abandonada, e nenhuma medida está sendo tomada. Acho que esse dia da limpeza é válido, mas ele não pode ser só um único dia. Precisam ter mais dias, porque vários bairros ficaram sem ter essa coleta. E precisa intensificar com outras medidas. Agentes para fiscalizar, para entrar no quintal, para instruir. Nós não podemos tomar medida depois que o surto já tivesse alastrado por todo o município. Então, eu peço aí ao senhor prefeito que responda esse requerimento de minha autoria, que tome providências, porque é um assunto que a gente está discutindo, não é hoje, a gente já vem discutindo em outros dias aqui na sessão, e acho que essa medida de fazer limpeza foi bacana, só que eu acho que precisam de mais medidas para que a gente possa ter aí um resultado positivo. A questão dos carros abandonados precisa ter uma legislação. Essa legislação não pode partir daqui, porque gera custo para o prefeito, e depois, se parte daqui, é inconstitucional. Então, a gente precisa que tome uma atitude nesse sentido, porque aqui parece terra do ninguém. Larga onde quer, o carro cheio de água, proliferando dengue ali dentro. Então, a gente pede ao Executivo que tome as providências, porque, infelizmente, nós, como vereadores, não temos como tomar essa medida. Tem que partir dele. Ele tem a máquina administrativa na mão e pode fazer isso. Tenho certeza que, se tiver vontade, fará e bem feito. São essas minhas considerações. Obrigada. Continue a discussão, requerimento 57. Tem discussão. Nenhum vereador queria fazer uso da palavra. Passamos à votação nominal. Raimundo Azevedo. Geraldo Atleta, aprova. Augusto Canto. Renatinho. Aprovo. Doutora Ana Paula. Aprovo. Beto. Eduardo Delegacia. Doutor Alexandre Amaral, ausente. Requerimento 57 aprovado por 7 votos a 0. Requerimento 58/2015. Senhor presidente, senhores vereadores, considerando as reclamações de forma geral dos munícipes de alumínio em relação à falta de qualidade na prestação de serviços de entrega de correspondência do correio local. Considerando também as reclamações dos munícipes do bairro Areia Branca, no que concerne a falta de entrega de correspondência no bairro, considerando que os serviços de entrega de correspondências são imprescindíveis para a vida moderna, é que requer a mesa do vídeo plenário seja oficiado ao senhor prefeito ou à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, solicitando o seguinte pedido de informações. 1. Por que as entregas de correspondência estão atrasando vários dias? 2. Quantos funcionários o Correio possui atendendo o município de Alumínio para entrega de correspondências? 3. Há possibilidade de normalização das entregas? 4. Se sim, quando? 5. Se não, por quê? 6. Levando em consideração que o bairro Areia Branca agora possui nomenclatura e placas em suas ruas, requisitos fundamentais para a entrega de correspondências, conforme a resposta dada ao requerimento 36/2014, é possível que o Correio passe a realizar as entregas no referido bairro? 7. Se sim, quando passará a ser realizada? 8. Caso negativo, favor especificar o motivo. Sala de Sessões, vereador Orlando Silva, 3 de março de 2015, doutora Ana Paula Neto Marquete, vereadora. Peço para discutir. 5 minutos com a parte. Essa questão do correio aqui do município de Alumínio tem sido alvo de reclamação de vários munícipes a essa vereadora. O que acontece? Atraso de correspondência que é para chegar com 2, 3 dias, chegando aí com 5, 6 dias. Então, a gente pede ao correio que nos informe, né, o número de funcionários, o que precisa acontecer para ter uma prestação de serviço de qualidade. E pedimos também que faça a entrega no bairro Areia Branca, porque o último requerimento que eu enviei ao correio, ele disse que ele não poderia prestar serviço Areia Branca porque não existia nomenclatura nas ruas, né, e por isso eles não poderiam fazer o serviço. Só que agora todas as ruas já possuem placas, né, então é possível que seja feita essa entrega de correspondência. Então, a gente pede aqui que eles respondam esse ofício e que
melhorem o serviço de prestação de entrega de correspondência aos munícipes de alumínio. São essas minhas considerações. Obrigada. Continua a discussão, requerimento 58, em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação nominal. Raimundo Azevedo. Geraldo Atleta aprova. Augusto Canto. Renatinho. Aprovo. Doutora Ana Paula. Aprovo. Beto. Eduardo Delegacia. Doutor Alexandre Amaral, ausente. Requerimento 58, aprovado por 7 votos a 0. Solicito ao secretário continue a leitura dos requerimentos. Requerimento 59/2015. Senhor presidente, senhores vereadores, através do ofício especial 05/2015 do meu gabinete, de ciência executiva municipal acerca das obras que infelizmente se iniciaram hoje no campo de futebol da Vila Paraíso, no tocante à absoluta falta de segurança aos trabalhadores que lá executavam a obra. Entendemos que o prefeito dispõe, dentro de seus atos decisórios, de amplo poder para definir, dentro da circunscrição do município, os locais onde pretende realizar esta ou aquela atividade. No entanto, acima de tudo, esses mesmos atos decisórios devem conter nele a justificativa do interesse público. Ora, desse modo, gostaríamos de nos ver esclarecer diversos pontos referentes à festa que irá se realizar no Campo do Paraíso, bem como nos seja informado também aspectos referentes à festa em si e suas consequências. Baseado no artigo 4º do ato da presidência número 2/2009, é que requer a mesa ouvida do plenário, seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, a fim de que nos informe: qual o valor total da festa de alumínio 2015? Favor discriminar os gastos, apontando-os item a item, ou seja, valor gasto com infraestrutura, shows individualizando 1 a 1, aluguel e montagem de palco, som, etc. Enfim, detalhar todos os gastos. 2. No sentido da pergunta anterior, enviar cópia de todos os processos solicitatórios referentes à festa de alumínio e contrato com todas as empresas relacionadas à festa, desde a preparação e infraestrutura do local, contratação de aluguel de quaisquer bens, contratação de shows, enfim, de tudo que se tenha relacionado à festa. 3. Enviar ato que nomeou comissão de festa ou documento análogo em que contenha o nome de todos os membros, caso não haja, expedir em forma de certidão. 4. Justificar qual o interesse público da municipalidade pela escolha do campo de futebol do Paraíso para a realização da festa. 5. Qual a necessidade de destruir as muretas e cortar e retirar o alambrado do campo? Qual o custo específico desta obra? 6. Foi previsto por parte do Executivo o desgaste no gramado do campo? Irá ter alguma espécie de proteção ao gramado? 7. Terminada a festa, o alambrado com o campo e o gramado irão ser recompostos? 8. Qual o custo da recomposição do alambrado e do gramado do campo depois da festa? 9. Qual o prazo de entrega do campo à comunidade depois do término da festa? 10. Por qual motivo não realizou a festa no terreno em frente ao Campo do Paraíso? 11. Durante o período de realização da festa, onde irá se realizar o projeto que ocorre no Campo do Paraíso? 12. Haverá interrupção do projeto? Se sim, por quanto tempo? 13. Quem é o responsável para acompanhar os trabalhos realizados no local? Existe um funcionário público que permaneça no local em tempo integral a realização da obra? 14. O Poder Executivo pode alterar o local da festa revendo a decisão de realizar no Campo do Paraíso? 15. Qual a justificativa para inserir no espaço público, mediante distribuição parcial do bem, algo transitório? Ou seja, como pode o Poder Executivo permitir que se destrua parcialmente um bem público para nele inserir atividade temporária? 16. Requeiro nos seja enviado o alvará emitido e assinado pelo engenheiro para a execução de tal obra. Sala de Sessões, vereador Hernando Silva. Alumínio, 16 de março de 2015. Eduardo da Delegacia, vereador. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. Eu peço para discutir esse requerimento 5 com minha minutos da autoria. parte. São 5 minutos, né? 5 minutos. É vergonhoso ter hoje de fazer o requerimento, mas antes de eu discutir ele, eu quero aqui informar que o pedido que eu fiz à liderança do prefeito de levar isso a conhecimento do prefeito foi levado e me foi explicado já também pelo vereador Geraldo Atleta, ainda hoje, que a festa só está sendo feita nesse local porque não tinha outro local para fazer
para fins de alvará do Corpo de Bombeiro. Alvará do Corpo de Bombeiro. Então, o que eu pedi aqui, fui atendido, então também estou fazendo justiça a isso. Mas, dito isso, é lamentável você imaginar, como hoje eu fui lá e fotografei, que uma mureta e um alambrado do único campo municipal que hoje se serve, não é o único que existe, mas é o único campo municipal que se serve a um projeto de crianças carentes da cidade, que são envolvidas com a prática de futebol, que serve ao final de semana ao lazer da comunidade na organização de campeonatos. Você vê a mureta sendo quebrada, a marreta e o alambrado sendo cerrado. Não tem lógica nisso. Eu entendi o ponto de vista técnico que me foi informado, que se a festa fosse feita no terreno que é à frente, ela teria um ponto de evasão da Raposo Tavares, em caso de alguma necessidade. Mas também não consigo imaginar que fechar esse ponto de evasão com tapume e realizar mais 3 travessias em pontes provisórias, como já foi feito anteriormente, não serviria o local à festa. Hoje o campo do Paraíso está sendo destruído. A festa vai acontecer 4 dias. Eu quero deixar claro também, para algumas pessoas aqui, que o meu posicionamento não é contrário à festa. Porque essa festa aí que tem um valor estimado, a gente vai ver a resposta de R$300 mil, não significa nem 0,5% de um orçamento de R$60 milhões. Então é justo que se tenha festa. Porque é muito baixo. Se a pessoa fala assim, a cidade vai continuar esburacada porque teve a festa, não é. É por má gestão. Porque dá 0,5% do orçamento, e é muito pouco. Então não é contra a festa, é como se realiza. É como que pode a prefeitura, e a gente já ouve falar, é que não quer colocar a festa no mesmo lugar que foi anterior, para não ter comparação. É política a decisão. Porque tem como, tecnicamente, fazer a festa do outro lado. Agora o problema é o seguinte, começa-se uma festa que vai acontecer daqui a alguns dias, ela é planejada com 1 mês de antecedência. Porque iniciou o projeto no ano anterior, levando a todos os órgãos para ver se nos conseguia fazer em outro lugar. Hoje pela manhã, eu falei com o diretor de Obras e Serviços Urbanos, que é o Eduardo Damas, e fiz um ofício para o engenheiro Éder, porque a empresa que foi contratada pela prefeitura estava com funcionários trabalhando descalços e sem camisas, pendurados em cima do alambrado, serrando, sem nenhum EPI. Não é algo de alguém que está falando, que vieram falar para mim. Eu estive lá, eu fotografei, eu falei com os funcionários, eu enviei o ofício para a prefeitura hoje. Nós estamos falando de uma administração pública que está realizando um serviço, colocando em risco as demais pessoas. Como foi contratada essa empresa? A que preço? Será que se uma outra empresa que fosse disputar e não tivesse que dar IPI para os funcionários, ganharia no valor dela, da outra? Porque tudo isso é agregado numa obra. Está lá a festa e o campo sendo destruído, para quem quiser ver. A prefeitura analisou que as pessoas que vão pisar durante 4 dias, e vai provavelmente, nesse mês que está chovendo muito, vai estar lá, vai amassar, vai acabar com o que sobrou do gramado. Então vamos pôr um valor agregado aí, de desmontagem do alambrado, está sendo cerrado, vai ter que soldar. Quebra da mureta, recuperação do gramado posteriormente. Se for feito tudo isso, será que saía mais caro contratar uma empresa anteriormente, fechar de tapume, fazer as saídas todas corretas? E agora outra coisa que a prefeitura tem que analisar, o tempo é exíguo. Tem um projeto que acontece lá, então vai ter que interromper o projeto. Interromper o projeto, as crianças não têm atividade. Ou vai mandar para o campo do Olidel. Muitas crianças não vão até o campo do Olidel. Vai diminuir o número de alunos. Que planejamento é esse? Não tem justificativa. A gente pergunta no requerimento, eu quero ver, porque os atos da administração pública, ela tem que ter uma justificativa. Qual que é a justificativa? Qual o interesse público nessa matéria? Eu quero ver fazer. A resposta, óbvio, vai vir prejudicado, porque a gente sabe como que é. A resposta é prejudicado, mas tem que ter. Qual que é o interesse público? Não tem interesse público. Tem interesse político de não querer que comparem uma festa que tende a ser um fiasco com festas anteriores que aconteceram na cidade. São só as minhas considerações. Continue a discussão, requerimento 50 e... Peço para discutir. Pois não, 5 minutos com a parte. Sabe o que mais me deixa triste? É que já vi requerimentos e requerimentos aqui nessa Câmara para pedir para arrumar o campo, para pedir para fazer a manutenção do campo. E para isso não tem dinheiro. Não tem dinheiro para fazer manutenção do campo.
Mas se para um projeto, derruba o campo para fazer uma festa. Eu discordo num único ponto com você, vereador. Eu sou a favor de festa, desde que a cidade esteja em ordem. A nossa cidade, do jeito que está hoje, eu acho que não tinha que ter festa. Porque o que acontece? Não tem saúde, não tem educação, não tem campo decente para as crianças fazerem projeto, não tem nada. E vai ter festa para quê? Pão e circo? Para tapar o sol com a peneira? Isso é pão e circo. Sabe? Isso é tentar enganar o povo. Isso é a realidade. Agora, eu garanto que vão tirar o alambrado de lá, como o senhor mesmo já viu que estão retirando, e eu quero ver quanto tempo vai demorar e quantas vezes nós vamos ficar aqui pedindo para reformar esse campo, e ele não vai ser reformado. Quando a gente pediu para reformar o campo lá da Igreja Modelo, quando a gente pediu para reformar o campo do Paraíso, do Lidel, era sempre a mesma justificativa. Não tem dinheiro. Pois é, mas agora tem dinheiro para fazer a festa e, inclusive, para derrubar o campo. Então, vamos e venhamos, né, senhor prefeito? Olha, realmente estou ficando com vergonha, de ver a administração do senhor. São essas minhas considerações. Obrigada. Continua a discussão, requerimento 59. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação nominal. Raimundo Azevedo. Geraldo Atleta, aprova. Augusto Canto. Renatinho. Aprovo. Doutora Ana Paula. Aprovo. Beto. Eduardo Legacia. Aprovo. Doutor Alexandre Amaral, ausente. Requerimento 59 aprovado por 7 votos a 0. Solicito ao secretário que faça a leitura das indicações. Indicação 25/2015. Determinar visita de equipe técnica para avaliar possível fundamento da rua José Pires de Arruda, no trecho entre os números 250 e 280, bairro Granja Modelo. Geraldo Atleta, vereador. Indicação 26/2015. Determinar visita de equipe técnica para avaliar possível fundamento da Rua dos Cambarás, próximo ao bairro do Daniel, Jardim Lidel. Geraldo Atleta, vereador. Indicação 27/2015. Solicita realizar o corte do mato na estrada Aurora Coelho Sirione, estrada do desvio. Doutora Ana Paula Neto Marchetti, vereadora. Indicação 28/2015. Solicita realizar o corte do mato na estrada Ayrton Senna, Sinindu. Doutora Ana Paula Neto Marchetti, vereadora. Indicação 29/2015. Solicita realizar o corte do mato na estrada municipal Dr. Edneu de Rezende, Briquituba. Doutora Ana Paula Neto Marchetti, vereadora. Passaremos agora ao tema livre. Temos inscrito para usar a palavra por 15 minutos com a parte a vereadora Ana Paula Neto Marchetti. Boa noite, nobres vereadores, plateia que nos assiste, internautas que nos acompanham. A minha vinda na tribuna hoje é para falar da situação da dengue. Nós precisamos que haja urgentemente uma forma, né, que o prefeito faça alguma coisa para prevenir que uma situação, como a situação que hoje está afligindo Sorocaba, aconteça em Alumínio. Sorocaba hoje já são quase 13 mil casos de dengue, 12.780 casos no dia 11/3. E aqui o que nós temos visto? Nós vimos alguns panfletos que o prefeito mandou imprimir, só que isso não é suficiente. Nós precisamos de ação, nós precisamos de agentes de fiscalização na rua. Nós precisamos que esse dia da limpeza que foi realizado seja realizado outras vezes, porque o que aconteceu? Alguns bairros, as pessoas tiraram o lixo para fora, tiraram as coisas inservíveis, como eles colocaram lá no site da prefeitura, e não foi coletado. Então, essas coisas estão lá. Eu vou mostrar para vocês aqui nas fotos, para vocês verem como está a cidade de Alumínio. Existem automóveis abandonados nas ruas, cheios de água. Você vê as larvas do mosquito lá, correndo. Então, nós precisamos de uma atitude nesse sentido. Nós já discutimos sobre isso em várias sessões aqui, né? E nós não estamos vendo um movimento efetivo do prefeito. E nós precisamos disso. Precisamos que esse dia da limpeza aconteça de novo. Precisamos que eles busquem, porque o ministro de Saúde, ele informou que ele repassou verbas para os estados e para os municípios. Para quê? Para que haja contratação de agentes, para que venham para cá insumos como larvicidas, inseticidas, kits para diagnósticos. Então, o que a gente quer?
que a prefeitura busque esse recurso, faça a contratação desses fiscais e evite que a nossa cidade fique aí como Sorocaba, com inúmeros, quase 13 mil casos de dengue. É uma doença perigosa, pode matar, são 7 mortos. Então, eu vou mostrar para vocês algumas fotos, peço aí para o Miguel fazer o favor de baixar o telão, para que vocês vejam como que está a situação nas ruas da cidade. E esse dia da faxina, a gente precisa que ele seja divulgado, que saia o carro de som mais de um dia nas ruas, que além do site seja colocado no jornal de circulação, para que todas as pessoas possam colocar os lixos para fora. Eu queria falar com o senhor prefeito também a questão das estradas, né? O que acontece hoje com essas chuvas, quando eles vão fazer a manutenção na estrada, eles simplesmente passam com a máquina, o que não adianta nada, porque chove e a situação fica da mesma forma. Eu não sou engenheira, mas já trabalhei com construção civil e sei que precisa ter uma área de vazão para a água. Não adianta simplesmente passar a máquina, não cascalhar e não fazer área de vazão, porque toda vez acontece a mesma coisa. Lá na Areia Branca, por exemplo, as crianças não estão recebendo o ônibus não está subindo para pegar as crianças, eles têm que descer 2 quilômetros para pegar o ônibus aqui embaixo, no meio do barro. Por quê? Porque é feita a manutenção de forma inadequada. A mesma coisa acontece na estrada do Carafá, a mesma coisa acontece no Colibri. Então, poxa vida, o pessoal trabalha com isso, trabalha com engenharia, sabe dessas coisas. É possível que não saiba, né? Porque estão lá trabalhando nisso, tem que saber, né? Se não sabe, então tem que tirar a pessoa que está lá e colocar quem saiba. Fazer essa manutenção de forma correta. Cascalhar, não adianta só pegar, colocar passar a máquina e não fazer área de vazão para a água e não cascalhar. Daí o que vai acontecer? Vai ficar o buraco, toda semana a gente ligando, pedindo para passar, o ônibus não vai, as pessoas ficam esperando. Então, vamos fazer direitinho, que aí evita da gente ficar ligando toda hora, pedindo, implorando, e as pessoas são atendidas, né, de forma precisa. Então, aqui, olha, o site da prefeitura, falando que no dia 11/3 ia ter o dia da faxina, né, o dia da limpeza no município. Então, eles pediram para colocar... Eles falaram que eles só não iam coletar entulhos de construção, mas os materiais inservíveis e recicláveis. Então, tudo que não servia mais, teoricamente, seria pego, né? Então, vamos lá. Muita gente não soube, né, porque a divulgação foi pequena, estava no site. Algumas pessoas dizem que ouviram o carro de som, outras dizem que não. Mas eu acho assim, um movimento desse, ele precisa... efetivamente ter uma divulgação maior, porque assim todos podem participar. Olha, então isso aqui são nas ruas, são ruas José Pires de Arruda, a vereador Arlindo, a Antônio Dias, a Luzo de Lima, são várias ruas, conforme for passando... Ó, essas daqui são todas as fotos. Isso daí foi hoje, viu, gente? Fiz questão de passar hoje, porque podia já terem retirado, né? Então, mas foi hoje um pouquinho antes aqui da sessão. Essas fotos aí são da José Pires, José Pires, José Pires, José Pires, José Pires, José Pires. Olha, gente, a situação. Como é que vai ficar isso? Precisa de providência, né? Essa aqui é Arlindo, vereador Arlindo Taraborelli, José Pires, José Pires. Aqui, todas essas ruas estão assim. Isso aí é no bairro Granja Modelo, tá? Olha aí a situação. Essa aqui é aquela rua, é a rua acima da José Pires, que vai dar naquele loteamento Vila Alfa. Olha a situação lá. Os carros. Joaquim Serione, obrigada. Eu queria aquelas fotos, Douglas, daqueles carros do final da rua Luzo de Lima com a estrada Vanderlei Neto.
Olha, olha a situação, gente. Vamos lá. Isso aí tudo na rua, tá? Na calçada. Olha lá. Porque o que aconteceu? Como falou que ia fazer a faxina, o pessoal colocou. Né? Então, agora precisa retirar. Olha aí a situação. Olha aí, ó. Volta um pouquinho. Esse carro aqui, ele está na estrada Hélio Vanderlei Neto. Está lá abandonado, está em cima da calçada. Olha dentro do carro. Tem água ali embaixo. Complicado. Olha a situação. Aí. Isso aí tudo hoje, gente. Tá vendo? Agora está faltando as fotos que são as principais que eu queria mostrar. Enquanto isso, eu vou falando de outro assunto que é muito importante. O que acontece? Vocês viram que eu fiz várias indicações para que tenha limpeza das estradas, né? O que acontece? Hoje, se você vem aqui, por exemplo, na estrada do Biquituba ali, você corre o risco de bater o carro, porque você não vê absolutamente nada do outro lado, porque o mato está tomando conta da estrada. Mesma coisa na Ayrton Senna, na Aurora Coelho Pereira, lá na Jaziel de Itararé. Então, o que a gente pede? Que o prefeito contrate aí os serviços, ou uma empresa que presta serviço, ou gente da prefeitura, para tomar providência, porque cada vez o mato está ficando maior e o risco de acidente é muito grande. Então, a gente pede a manutenção das estradas, pede que façam aí a limpeza também, né, e que a manutenção seja feita de acordo, porque não adianta só passar a máquina e não colocar o cascalho. Por 5 minutos, companheiro. Coloca em discussão o pedido do vereador Eduardo da delegacia de suspender a sessão por 3 minutos. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se levantar. Está aprovado o pedido do vereador Eduardo da delegacia de suspender a sessão por 3 minutos. Solicito ao secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Raimundo Azevedo. Geraldo Atleta presente. Augusto Canto. Renatinho Watanabe. Doutora Ana Paula. Presente. Beto. Eduardo da delegacia. Doutor Alexandre Amaral, ausente. Continua a palavra com a vereadora Ana Paula. Eu agradeço o nobre vereador Eduardo da delegacia por ter pedido a suspensão da sessão para que a gente pudesse localizar as fotos. Peço desculpa a todos vocês que estão assistindo, mas acontece, equívocos acontecem, né? Então, vejam só, olha, aqui, tudo bem, isso aqui é um terreno particular, né? Mas a prefeitura tem que notificar, tem que fazer alguma coisa. Ele fica no final da Luso de Lima com a estrada Hélio Vanderlei Neto. Pode passar, fazendo um favor. Ó, isso aqui é tudo água. Tem larva aqui. E o carro está lá. Pode passar. Olha aqui, vocês estão vendo ali, ó? Dá para ver? Essa parte aqui, ó. Ó. Entendeu? E outra coisa, já tem casos lá de dengue na Grande Modelo. Aí também tem água. Olha só a situação. Olha aí, ó. Dentro do carro. Água, larva. Então, gente, a situação é muito... Olha aqui, isso aqui foi um quintal que eu fotografei. De cima do muro, assim. Olha aí. Então, quer dizer, muitas pessoas têm consciência. Elas tiram para fora, que nem no dia da limpeza e tal. Agora, outras não têm. Entendeu? Outras não têm. Então, o que acontece? Olha aí a situação. Se não tiver um agente que entre na casa, instrua e faça, multe e faça que a pessoa tome providência, não vai acontecer. Né? Algumas pessoas têm consciência, vão pôr para fora, outras não vão. Olha a situação. E em relação a essa remoção dos veículos das ruas do município, já houve até uma tentativa de se fazer uma legislação nessa Casa de Leis, por um vereador desta Casa de Leis. Só que não pôde. Por quê? Porque é inconstitucional, porque vai gerar custos para a prefeitura, que vai ter que remover com guincho, etc. e tal. Então, tem que partir deles.
O prefeito precisa fazer uma legislação nesse sentido para remover os carros que estão abandonados na rua. E, nesse caso aqui, precisa tomar uma providência. Olha a quantidade de pneu lá em cima. Né? Olha a situação. Como é que vai ficar? Então, eu peço aí ao senhor prefeito, né, que nos ajude nesse sentido, que coloque agentes na rua, que faça o dia da faxina por vários dias, com uma divulgação bacana, que coloque agentes, que vá até o Estado para verificar essa verba que o ministro de Saúde diz que mandou para comprar todos os insumos de combate à dengue, os kits para detectar a doença. É isso que a gente pede, que corra atrás enquanto é tempo. Porque depois que tiver um surto como está Sorocaba, aí é correr atrás do prejuízo. A dengue pode matar. Então, eu peço encarecidamente ao senhor prefeito que tome providências nesse sentido, porque a dengue está aí, e se a gente não correr para uma solução, nós podemos estar aí na situação de Sorocaba daqui a uns dias. São essas minhas considerações. Agradeço a todos que estão aqui presentes hoje, os internautas que nos assistem. Peço desculpa mais uma vez pelo probleminha que deu aqui com as fotos, e uma boa noite a todos. Obrigada. Não havendo ninguém mais inscrito, passaremos então a Pois não, vereador. Inscrito, peço supressão do intervalo regimental. Coloco em discussão o pedido do vereador Eduardo da Delegacia de suprimir o intervalo regimental. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação. Aqueles que foram favoráveis, permaneçam em comissão, os contrários que levantar. Está aprovado o pedido do vereador Eduardo da Delegacia de suspender o intervalo regimental. Não havendo nenhum projeto escrito na ordem do dia, anunciamos a ordem do dia da próxima sessão. Projeto de Lei 4/2015, que dispõe sobre a reestruturação político-municipal de atendimento aos direitos humanos da criança e do adolescente. Projeto de Lei 1/2015-L, que altera a emenda e dispositivos da Lei Municipal 1533, de 29 de agosto de 2011. Projeto de Resolução 1/2015, que dispõe sobre conservação e concessão em pecúnia do valor das cestas básicas, que especifica e dá outras providências. Temos inscrito hoje na tribuna livre o senhor Écio Ricardo Pinheiro de Abreu, com o tema Plano de Saúde dos Servidores. Para usar a palavra por 15 minutos com a parte. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a oportunidade e a colaboração por parte do presidente da Câmara, Eduardo Gomes Paulo, e agradecer também aos nobres edis que aqui se encontram, e as pessoas também aí no plenário, os internautas que estão nos acompanhando. E eu vim, no caso, eu vim até aqui para informar que nós estamos aí já há 23 anos da emancipação política administrativa, no qual todo esse período, tanto a administração pública, independente do seu prefeito, e independente também dos vereadores, tem contribuído na medida do possível para melhores condições de trabalho aos servidores públicos. Porque nessa realidade, esse é o compromisso e obrigação do sindicato. Isso é previsto em normas estatutárias, das quais nós tentamos, da melhor maneira possível, propagar isso para eles. Eu quero aqui, em primeiro lugar, agradecer aos vereadores de inúmeras vezes que o sindicato esteve, tanto o sindicato como os servidores, necessitou de um apoio, seja ele administrativo, jurídico ou até mesmo moral, de companheirismo, né, para podermos estarmos diante da administração pública e reivindicar juntamente os direitos dos servidores. Então, eu agradeço a todos, que teve um momento muito crítico, que foi no ano de 2013, o qual a administração pública veio e retirou os benefícios e principalmente o plano de carreira dos professores, o qual nós chegamos ao ponto de deflagrar uma greve, que ela se perdurou por 19 dias. No entanto, foi reconhecido pelo tribunal, pelo TRT, que o direito do servidor estava previsto não só na própria Constituição, como também na lei, né, 711, promovida pelo município, e com base na lei do Fundeb. E nós conseguimos atingir aí os direitos que são dos servidores da educação.
Entretanto, o fato de estar aqui é que o sindicato, desde a sua fundação, ele já promoveu inúmeros benefícios à categoria, no qual sempre depende do poder público executivo, tá? Com a parceria e o apoio de concessão. No entanto, nós temos hoje um contrato firmado, sindicato e um plano de saúde, a operadora Mediplan, que atuava aqui favorecendo aos trabalhadores da CBA. E hoje nós estamos numa situação um pouco delicada, presidente. E o motivo de estar aqui é para que rogo aí aos vereadores, a gente não está reivindicando, rogar essa nobre casa de leis aos vereadores, que tem pautado um interesse muito grande em defesa dos interesses da categoria de servidores, para que pudesse intervir junto à administração, solicitando para que ela participasse de uma concessão de um benefício na questão financeira para um plano de saúde para o servidor público. Então, nós estamos solicitando, esse sindicato está solicitando a essa Casa de Leis, os nobres edis, para que intervenham junto ao Poder Executivo, façam uma solicitação, um requerimento, que nós estamos ali, o sindicato, inúmeras vezes fizemos requerimentos e sempre as respostas são as mesmas, como a doutora falou a respeito de reforma do campo, nunca há receita para que seja propiciado ao servidor público. No entanto, é de conhecimento dessa casa também, que a categoria de servidores públicos já está há 2 anos sem o seu reajuste, o qual esse sindicato, representado por mim, já protocolamos, já está com ação na Justiça, estamos aguardando agora a decisão. Porém, esse processo já passou para o Ministério Público do Trabalho, o qual deu procedente a todos os pedidos formulados por nós. Estamos agora aguardando a decisão da Justiça do Trabalho. Esse processo se encontra aqui na Vara do Trabalho de São Roque, tá? Possivelmente, dando a sentença, caberá à Prefeitura recorrer, isso vai para a 2ª instância, teremos que aguardar ainda mais um tempo. O que nós aguardamos é que, de repente, a Prefeitura, diante dessa melhora que tivemos aí na receita do município, aguardamos que a Prefeitura ela se posicionasse e chamasse a entidade, o sindicato, para que pudéssemos negociar, para que não se delongue tanto tempo essa defasagem salarial que o servidor se encontra hoje, nós servidores, porque eu também faço parte dessa categoria, independente ser representante sindical ou não, mas eu me coloco como servidor público normal como todos. Então, a gente está aguardando, contando com que a Prefeitura pudesse nos fazer uma proposta de negociação, para que concedesse esse reajuste, evitando um desgaste a todos. Eu acho que seria importante essa iniciativa. E o resultado, com certeza, traria bons frutos, não só para a questão política, mas para o bem-estar do servidor público, para que ele possa ter orgulho e falar, trabalho no município de Alumínio, lá tem uma administração que nos reconhece. Então, esta é a minha colocação sobre a situação do plano. Hoje nós estamos aí com uma questão de um reajuste em função do contrato firmado já desde 1997. Nós temos um contrato onde reza uma sinistralidade. Se essa sinistralidade ocorrer, existe uma fórmula de cálculo para reajuste, o qual, o ano passado, nós tivemos aí, houve-se mais despesa do que receita. Então, esse índice percentual ele veio um pouco alto, fora do orçamento do servidor. Isso, em contrapartida, a falta de 2 anos de reajuste salarial que nós estamos aí pleiteando na Justiça. Então, o impacto foi muito grande. Então, nós estivemos aqui, na quinta-feira da semana passada, o presidente nos concedeu o espaço para que pudéssemos convocar uma assembleia e convocar os servidores para poder estar esclarecendo sobre a questão de reajuste, sobre dúvidas maiores e sobre a questão de como funciona o nosso contrato. Foi esclarecido,
a presença do pessoal, alguns não puderam, a maioria não pôde vir, razão desconhecida, não os culpo por isso, mas o sindicato fez a sua parte, que é publicar o edital, convocar a Assembleia e trazer o servidor aqui. Agradeço, presidente, pela oportunidade, por ter concedido o espaço para que nós pudéssemos realizar essa Assembleia. No entanto, agradeço antecipadamente, porque quarta-feira estaremos nos reunindo novamente para que possamos tentar resolver da melhor maneira possível. Nós queremos aqui, diante de toda a diretoria, eu quero agradecer ao presidente e a todos os funcionários da Câmara que nos atenderam aqui, estão sempre dispostos, tá? Com todo o respeito, todo o carinho e dedicação, sabe, tem até motivos aqui para vir, para poder rever as pessoas, que uma amizade, ela até muito me enobrece, por brincadeiras, por gozações, enfim. Então, tenho o prazer de vir aqui nesta casa, não só para esse fim, mas também para ver esses amigos. E eu deixo registrado, gostaria de poder estar contando com esta casa, na possibilidade de intervir e solicitar um dia, uma reunião com o prefeito, e fosse feito um pedido por requerimento, para que a prefeitura se posicionasse, tanto quanto também a doutora falou sobre a questão da saúde, esse problema agora da dengue. Nós já temos inúmeros funcionários que estão afastados por motivos de saúde, não tendo condições de fazer um tratamento, e por outro lado, também a saúde no município, ela está um pouco crítica, né, doutora? A gente pode colocar assim, existem inúmeras reclamações, até para mim chegam reclamações com relação ao pronto atendimento, nós não podemos fazer nada, tá? Então cabe a Casa de Leis para poder estar cobrando do Executivo. Então, automaticamente, eu acredito que, dentro dessa condição de um benefício para a categoria de servidores públicos, que a Prefeitura viesse a participar com um índice percentual no custo do plano, automaticamente nós poderíamos minimizar esse custo junto à operadora, que isso caberia para toda a categoria, a vontade de cada um de poder ter o seu plano de saúde. Por um outro lado, nós vemos também que isso poderia minimizar o atendimento no centro de saúde e no PA, porque tendo um plano de saúde, a pessoa, eu vou não menosprezar, mas eu vou optar por um plano porque eu pago por ele, eu tenho que fazer o usufruto. Então, eu acredito que, nesse sentido, até a própria Mediplan, de repente, pode retornar ao município para que gere também empregos, crie-se uma nova clínica aqui no município, para poder dar um suporte, um atendimento para a gente. Então, eu rogo por essa intervenção desta casa, junto ao Poder Executivo, para que possamos tentar, pelo menos, junto, em parceria, uma condição melhor de trabalho para o servidor público. Eu acredito que o servidor ele vai ficar totalmente enaltecido com a participação desta casa, dos nobres edis. Nós conseguimos conquistar esse direito, esse benefício, que não seria uma obrigação, mas sim um benefício, um reconhecimento de todo o trabalho. Eu coloco sempre aqui que o servidor público é o carro-chefe. Sem ele na prefeitura, a prefeitura não tem um andamento perfeito. Então, a categoria de servidores estáveis, ela tem que ser um pouco mais valorizada, tem que ser respeitada, tem que ser vista com bons olhos. Eu acredito que um desses pontos, essa condição de um plano de saúde, traria uma satisfação maior, um reconhecimento. E esses reconhecimentos, eles poderiam ser gradativos, não de uma vez só. Hoje, um plano de saúde, no ano que vem, ou daqui a 6 meses, poderia estar concedendo um vale-refeição, porque tem muitos servidores que residem fora, que poderiam estar recebendo esse vale-refeição e consumindo dentro do município, gerando receita para o próprio município. Ficaria aqui o dinheiro concedido num vale-refeição para o próprio município. Então, de uma certa forma, eu acho que o servidor ele poderia não ter o salário, mas não oferiria, tendo um plano de saúde, um vale-refeição, ele não comprometeria tanto os teus vencimentos com essas partes que seriam agregadas por parte, em parceria com a administração pública. Então, eu reforço, peço ajuda mesmo, não estou aqui usando demagogia de um vereador ou outro, eu seria
Eu estaria equivocando se eu me dirigisse a uma pessoa ou outra, tá? Mas eu conto com toda a casa, com todos os vereadores, inclusive o doutor Alexandre, que se encontra ausente, conto com todos os vereadores o apoio para que nossos servidores sejam um pouco mais valorizados pela administração pública e conceda esse benefício para a gente. Que, por exemplo, nos dê a condição de sentarmos e apresentarmos uma proposta para que seja analisada assim bem, com bastante carinho, dedicação e atenção que o servidor realmente merece. Agradeço a atenção. Uma boa noite. Pois não, vereador. Nos termos regimentais, eu peço a palavra. 10 minutos com a parte, para que seja comentado somente o que foi dito pelo Écio. Justa reivindicação do presidente do Sindicato de Servidores Públicos, o Écio Ricardo, que usa muito bem essa tribuna toda vez que se vê diante de uma situação que pode acarretar algum prejuízo à sua classe, aos servidores, e também a usa para reivindicar melhorias para a classe. Servidor, de fato, presidente Écio, independente da questão partidária, é a grande alma da municipalidade, do serviço público em geral. Nesse sentido, preocupado também com essa questão do plano de saúde, em 2009 nós já fazíamos uma emenda ao orçamento tentando viabilizar essa contratação de operadora via prefeitura. E é justo mesmo que agora haja essa cobrança, porque nós vimos que o orçamento municipal melhorou novamente. E eu também confesso a Vossa Senhoria que não entendi muito bem a metodologia do prefeito, mas, enfim, nós estamos no Legislativo, ele é o Executivo. Uma vez que o orçamento melhorou, não dá para negligenciar, como Vossa Senhoria falou, os 2 anos da administração passada, que não houve o reajuste aos servidores. Ah, não, nós não vamos reajustar o que passou, vamos reajustar só os nossos 2 agora. A administração pública é cíclica, é constante, mudou o gestor, né? Mas não dá para negligenciar um problema de 2 anos atrás, que o servidor ficou com salário defasado de fato. E diante de uma melhora orçamentária, eu também não entendi o porquê desses 13% e ficar isento. Não, nos nossos 2 primeiros anos, 2013 e 2014, nós repassamos. O que ficou para trás não é da nossa alçada, né? É da alçada, é da alçada. A administração pública é cíclica. Nesse sentido, eu apoio plenamente as palavras do senhor, sugerindo desde já que o líder do prefeito marque um encontro entre o sindicato, essa casa e a prefeitura para ver a viabilidade técnica e legal da contratação desse eventual plano. E também, se Vossa Senhoria me permite, deixar até uma sugestão. De fato, esse reajuste previsto anualmente pela ANS, Agência Nacional de Saúde, ela engloba todos os planos de saúde, mas há um pequeno detalhe que talvez seja interessante também o senhor se ater. Enquanto, na parte física, na contratação física dos planos de saúde, essa contratação é vinculada ao disposto pela ANS, quer dizer, o físico tem que obedecer aquilo que a ANS estipulou em termos de tarifa. A contratação jurídica, né, a contratação do ente jurídico, por exemplo, o sindicato é um ente jurídico, o jurídico contratar esse plano é discricionário. Cabe uma negociação por parte da empresa seguradora e da entidade jurídica. Então, quer dizer, existem na nossa região diversas operadoras de saúde. Junto com esse pacote, junto com essa tentativa de buscar junto ao Executivo um reforço financeiro para arcar com essa tarifa, é interessante também discutir com a operadora, né? Olha, você está pedindo um reajuste que de fato doeu no bolso do servidor, mas você não é a única, quer dizer, tem mais gente no pedaço que oferece um serviço semelhante. Então, cabe também essa negociação. Me permita até adentrar na questão aí de mérito, né, que não é nem minha, mas, enfim, só para comentar que a questão da contratação de empresa, contratação jurídica, ela é diferente da contratação física, cabe aí uma discricionalidade. No mais, presidente, Vossa Senhoria conte com o meu apoio, né, nós estamos firmes nessa luta junto com o senhor, e, mais uma vez, ressalto que, independente da questão partidária, o servidor tem que ser enaltecido, ele tem que ser valorizado, é uma classe que está completamente cabisbaixa, grosso modo, né, desmotivada,
os 13% dado para o senhor prefeito resolveu esses 2 anos, mas negligenciou todo o histórico do servidor público, que já vem com seu salário defasado. Hoje, você vai ao supermercado aí com o salário base da prefeitura, é difícil você manter a família dependendo da quantidade de filhos, né? Se paga aluguel, pior ainda. Então, conte conosco nessa luta. São essas as considerações, agradecendo a visita de Vossa Senhoria a essa casa. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Nos termos de regimento, também solicito o uso da palavra. 10 minutos com a parte. Olá, eu concordo aí em partes, foi dito aqui pelo vereador. Acho que isso é uma questão terminológica, né, que não é cíclica. Que cíclica dá a ideia de que vai e volta, fica girando no mesmo lugar. É contínua a atividade pública, né? Ela passa de um mandato para o outro, e passa para o próximo, e passa para o próximo, e assim nunca para a ideia de não voltar ao mesmo lugar. É só uma questão de terminologia. O senhor prefeito não atendeu ao que passou da gestão passada e também não atendeu as gestões passadas dele próprio, que não chegou a ter mandato, que não concedeu também essa revisão. Mas não é um mérito político. Vamos tratar dessa questão. A primeira coisa, eu gostaria de pedir ao presidente dessa casa que buscasse junto à NDJ um parecer nesse sentido. Se pode, se não pode, como poderia o Poder Executivo fazer essa concessão de benefício referente ao plano de saúde. Esse é o ponto de vista legal, primeiro, que nós temos de tratar. Isso é importante a gente saber se pode, não pode e como pode. Eu entendo que, de algum modo, deve poder, porque tem modelos em outras cidades que adotam a concessão de benefício ao servidor público. No meu caso, como servidor público do Estado, eu faço via sindicato e pago do meu salário. Seria uma medida também, se o prefeito assim entendesse, aumentar o salário, propiciando a pessoa que contraísse um convênio médico. Se a pessoa tem uma remuneração adequada, ela vai e contrai, porque daí, desse ponto de vista, e veja só como é a nossa posição, nós entramos num ponto de vista moral da coisa, que o poder público vai instituir um grupo seleto, que é o do servidor público, concursado, que prestou um concurso, que tem todo o mérito, que tem um serviço diferenciado dentro da sociedade, mas tem toda a outra sociedade. Vê só o paralelo que nós fizemos aqui, de uma forma indireta. Tem o posto de saúde, que tem uma má prestação de serviço. Como foi declarado, é reconhecido, é cobrado por parte dos vereadores. Então, o posto de saúde não serviria ao servidor, mas serve a todo mais da população. Será? Isso é um ponto de vista moral. Será que toda essa população poderia pleitear ao Executivo, uma vez que ela paga os seus impostos, o direito de ter um plano de saúde? Porque o servidor é mal remunerado, mas tem muita gente da cidade trabalhando aí nas empreiteiras da vida, trabalhando no comércio local, e também não tem uma remuneração que faça jus a ela ter o convênio médico. Pelo amor de Deus, que não entendam que eu estou me posicionando ao contrário, mas são posições que têm de ser levantadas, eu levanto sempre todas as possibilidades da questão. Então, do ponto de vista legal, o que nós podemos fazer? O primeiro momento, uma consulta à NDJ. Como se pode formular? Pode-se formular? De que maneira? Como o Executivo pode entrar com isso? Eu entendo, no meu posicionamento, isso seria sonho, né? E teve uma coisa que foi falada aqui, quem conhece sabe, é o maior sonho que existe no mundo, sentar com o Valdir e negociar, ter proposta do Poder Executivo. Isso é coisa mais sonhadora do mundo, é mais fácil imaginar. É impossível de se imaginar que isso vai acontecer. Mas, pois bem, imaginemos que tivesse isso. Tem hoje uma condição orçamentária melhor, o senhor prefeito não está fazendo política, não vai contratar um monte de cargo, não vai distribuir portaria, então tem dinheiro para atender o cargo não comissionado, que é o cargo dos funcionários públicos concursados, o cargo permanente da prefeitura. Então, por que não dar uma melhoria de salário para as pessoas, para que as pessoas possam contratar por si um plano de saúde? Porque aí você teria o aspecto legal resolvido, e inclusive o aspecto moral resolvido. Porque eu reluto às vezes com isso, e mesmo como servidor, e já vi essa resposta quando a gente buscava, e que vai pagar um convênio, que eu pago o convênio também, pelo sindicato da Polícia Civil de Sorocaba, que é o
que é o Simpol, exatamente, eu como servidor falei, por que não pode ser feito? E a resposta era exatamente esse critério. Mas como que vai fazer com todos os hospitais? Sem contar que nós temos, na estrutura do Estado, um faz de conta, que é um convênio do servidor público do Estado de São Paulo, que é descontado em folha de pagamento e que também não se serve a nada. Então, no nosso município, eu acho que o caminho seria esse, de ter uma melhoria, para que a pessoa pudesse chegar junto ao sindicato e contratar. O vereador que também falou dessa questão de buscar as outras operadoras no ato discricionário da pessoa jurídica, tentar negociar. Eu acho que dá para negociar quando você tem 1.000 assinaturas, 700 assinaturas de convênio. Quando eu acredito que, pelos termos do regimento, não possa ser apartado porque terminou a fala, né? Senão concederia a parte, Écio, com prazer. Então, nesse sentido que eu estava falando, eu acho que o número de conveniados que tem pelo sindicato não deve dar muita força ao presidente do sindicato para conseguir ter um império ali na hora de falar, pessoal, o negócio é o seguinte, você não quer, a gente vai buscar outra. Eu não sei qual é o número de conveniados, mas acredito que não seja tão grande a ponto de a gente conseguir causar isso daí. Falar, se a Mediplan não baixar isso, não me der tais benefícios, a gente vai para outras, para a Unimed, vai buscar a Sul América, a Bradesco Seguro Saúde. Então, eu acredito que esse seja um problema dessa questão discricionária de se tentar negociar. Então, da minha parte aqui, eu solicito, como eu disse, reitero ao presidente que não esqueça, de fazer essa consulta, formular essa consulta ao NDJ, para a gente saber juridicamente como fazer isso. Moralmente, cada um tem um posicionamento referente ao meu. Eu tenho um certo constrangimento, mesmo sendo funcionário público do Estado, e de ter defendido, e sempre defendi, a causa do funcionário público do município, em levar essa relação, porque tem toda uma população, um emaranhado sem fim de contribuintes que estão sujeitos à saúde municipal, e eu acho que isso cria essa diferença, e acho que o caminho é ter um servidor bem remunerado, ter uma diminuição do número de cargos comissionados, ter uma diminuição do número dessas portarias, permitindo assim o quê? Que a prefeitura valorize esse funcionário e que ele possa fazer essa contratação, porque se resolvem dois problemas. Primeiro, o problema jurídico, que não tem, com o salário dele ele contrata onde e de quem ele quiser, e do aspecto moral é a mesma questão, porque daí não é a prefeitura pagando o convênio, é a prefeitura valorizando o funcionário. Valorizando o funcionário. E a gente sabe disso, que o funcionário valorizado trabalha melhor. E o funcionário público que atende a população trabalhando melhor, o resultado é mais que evidente. Só essas minhas considerações. Espero que não tenha me feito entendido mal. Sou a favor dos funcionários. Em todos os movimentos dos funcionários, em todas as reivindicações, a gente teve junto com o funcionário. Não vai ser diferente agora, mas eu acho que tem que pautar certinho os caminhos que eles vão ser percorridos. São só essas minhas considerações, presidente. Vereador, lembrando que a consulta será providenciada pela diretoria jurídica da Casa e, após receber a consulta, será passado para os vereadores. Peço a palavra. 10 minutos com a parte, vereador. Eu quero parabenizar o presidente do sindicato, o senhor Écio, por mais uma vez estar aqui lutando pelos funcionários públicos. Eu só queria dizer ao senhor que o senhor pode contar com essa vereadora e acredito que com todos esses vereadores dessa casa. Estaremos aí aguardando a consulta e o que tiver dentro do nosso alcance, nós faremos. Essa Câmara sempre esteve à frente, buscando melhorias nos salários dos servidores. Na época da greve, foi cedido espaço, todos nós estivemos a favor dos professores e não será diferente dessa vez. Estaremos imbuídos aí, em juntarmos forças para ajudar que o senhor tenha êxito aí nessa nova luta. Parabéns pelas suas palavras e pode contar com essa vereadora e acredito que com todos os outros dessa casa. Muito obrigada. Nada mais havendo a tratar na apresentação, damos a mesma por encerrado. Uma boa noite a todos.